Graças a Deus. Boa noite com Jesus, irmãos. O Senhor continue nos abençoando. Nós estamos reunidos aí, para o enlace matrimonial do irmão Heber e da irmã Adina. Nós vamos louvando ao Senhor. Quando estiver tudo em ordem, os diáconos comuniquem ao pastor para nós darmos início propriamente à cerimônia. Nós vamos adorar ao Senhor, vamos cantar aquele corinho, ao único que é digno, Dó maior. Vamos adorando ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei a Deus, aleluia. Vamos cantar aquele corinho, Deus é tão bom, Ré maior. Louve ao Senhor. Deus é tão bom, aleluia.
aleluias. Hino de número 58, Dó maior. Buscai primeiro o reino de Deus. Pastor Isaías. Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus continue nos abençoando. Vamos dizer graças a Deus? Graças a Deus. Estamos reunidos nesta noite para o culto de casamento do irmão Heber, irmã Adna, e eles já estão prontos ali. Tudo em ordem. Nós temos aqui nas nossas mãos, pastor, a certidão de casamento do irmão Heber, Eliezer Tarley e irmã Adna Aparecida Ferreira. A irmã Adna é filha do irmão Adilson. Depois do roteiro, nós fazemos alguns comentários. O irmão Heber Eliezer Tarley, não houve alteração, né, no nome que ele passou a usar após o seu casamento, sem alteração. E a irmã Adna Aparecida Ferreira Tarley, ela recebe o nome dele, né? Passa a assinar irmã Adna Aparecida Ferreira Tarley.
E nós damos boas-vindas a todos que estão conosco, irmãos de outros lugares, visitantes, amigos do irmão Heber, da irmã Adna, e pedimos a compreensão dos irmãos, todos que estão conosco. Enquanto nós estamos aqui dentro do santuário, nós não conversamos. Você só expressa o que é necessário. Isso Deus vai te abençoar nesta noite. Contamos com a ajuda de todos os irmãos. O primeiro item aqui do roteiro é a voz do profeta, com a mensagem influência. Depois a entrada do noivo com a mãe, com um hino cantado pelo irmão Jefité, como agradecer. Entrada das petaleiras com um hino suave e paz. Vitória e Lloyd, Noemi e Esther. Logo após a marcha nupcial, e depois temos porta-bíblia, porta-aliança, com um hino Tudo Entregarei. Logo após uma palavra, uma pregação, nós teremos. Estão todos em ordem? Todos nos lugares, prontos? Podemos dar início, então, com a voz do irmão Brana. Though a good man, blessed of God. Now, we find out, though a good man, blessed of God. Agora, nós encontramos ainda que um bom homem, abençoado por Deus, Blesses you, you stay in the category that God has called you in. porém, se Deus lhe abençoa, você permaneça na categoria que Deus lhe tem chamado. If it's a housewife, remain a housewife. Se é uma dona de casa, permaneça uma dona de casa. If it's in a business, remain in that business, reflecting God. Se é um negócio, permaneça naquele negócio, refletindo Deus. And whatever God has called you to, let it be that, because He wants you to be a real housewife. E seja o que for que Deus lhe tenha chamado a fazer, deixe que isto ser daquela maneira. Reflect your influence upon another person that would want to be a good housewife. Porque Ele deseja que você seja uma verdadeira dona de casa, para refletir sua influência sobre outra pessoa que desejaria ser uma boa dona de casa. Businessman, let your life so be that it will reflect Jesus Christ in your business with honesty and integrity. Se você é um bom homem de negócios, deixe sua vida ser de tal maneira que reflita Jesus Cristo em seu negócio, com honestidade e integridade. With things that really mean something, because somebody is watching your life. E com coisas realmente significam algo, porque alguém está observando sua vida. Somebody. God has to have a real housewife. Você está influenciando alguém. Deus tem que ter uma verdadeira dona de casa. Have a real teenage in school. Deus tem que ter um verdadeiro adolescente na escola. Have a real minister, a real businessman. Deus tem que ter um real ministro, um verdadeiro homem de negócios. That will reflect Him, because there they see in you Christ, no matter what. Alguém que o reflita, porque eles veem em você Cristo, não importa o resto do mundo. The world's got to do. That has not one thing to do with you or I. Não importa o que o resto do mundo tem que fazer. Aquilo não tem nada a ver com você ou comigo. Responsible to God for our lives and for our experience with Christ. Nós somos responsáveis para Deus por nossas vidas e por nossa experiência com Cristo. Como agradecer a meu Deus o que fez por mim sem eu
louvar o seu amor sem fim, as vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que fez por mim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim.
ainda de pé, vamos ler Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Está escrito assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Par-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Oremos. Senhor Jesus, que o Senhor possa vir e nos abençoar com a Tua palavra, ó Pai. Agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Abençoa-nos, Senhor, mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém, Jesus. Os irmãos podem se assentar, os noivos também. Os irmãos e diáconos vão ajudá-los a ir agasalhando. E temos aqui diante do altar o irmão Eber, irmã Adna, e sempre é uma luta para o casal, né, mesmo no sentido natural, até colocar tudo em ordem para chegar diante do altar. É um dia de alegria que nós presenciamos juntos com os irmãos, e temos vários irmãos, amigos que vêm estar conosco, e vamos pedir os irmãos, a igreja de Araguari está acompanhando, através da internet, a igreja de Tuiutaba também, né, pastor Iendes, que está aqui conosco, é de Tuiutaba, e tem vários irmãos aí de Araguari. Fica de pé os irmãos que vieram de Araguari. Vários irmãos vieram, estão aí, Deus abençoe. Obrigado, os irmãos podem se assentar. Irmãos de Uberaba, estou vendo o irmão Tiago, né, mas a irmã Esther, irmão Lucas, os irmãos ali, Deus abençoe. Todos de Uberaba, né, estão de pé todos, Deus abençoe. Obrigado, os irmãos podem se assentar. Amigos do irmão Weber, a família do irmão Weber, irmão Antero. Está aqui, né, irmão? Estava procurando o irmão, ele está aí cuidando das fotografias, né? Deus abençoe, uma alegria ver o irmão no nosso meio. E o irmão Marcelo, irmão Marcelo, que está ali, a mãe do irmão Eber também, Deus abençoe. Fica de pé toda a família do irmão Eber, amigos, irmãos que vieram, que estão aí, convidados.
Estão todos de pé, né? Deus abençoe os irmãos. Obrigado, podem se assentar. E aqui está o irmão Adilson, que é o pai da irmã Adna. Fica de pé, irmão Adilson, irmã Edna, e também o irmão Eliseu e a irmã Lídia, que é a irmã, né? Os mais próximos. Agora só está faltando o irmão Eliseu, irmão Adilson. Só sobrou o irmão Eliseu. Aí daqui a pouco ele casa também, né, irmão? E todos, né, da família, então, fica de pé, todos aí da família do irmão Adilson, uma família muito abençoada, e esses irmãos são uma bênção, né? Uma bênção. Amigos da irmã, se porventura estão aí, fique de pé junto com eles todos. Vamos levantar nossas mãos e dizer: Deus vos abençoe para todos. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, os irmãos podem se assentar. O pastor Iendes, tem algum irmão de Tuiutaba? Família do pastor Iendes, irmã Noemi e os filhos estão aqui dentro do santuário ou estão no berçário? Fica de pé, né? Estão ali. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. De Patrocínio, os irmãos estão nos lembrando, né? Irmã Delcimar é a esposa do pastor Balsanuf. Pastor Balsanuf não conseguiu estar presente e está repousando, né? Descanso. Fica de pé, irmã Delcimar. Irmãos de Patrocínio, todos que vieram de Patrocínio, fique de pé, junto com os irmãos, vários irmãos, né? Irmão Carlos, que está aí também conosco, nos ajudando. Deus abençoe. Obrigado, os irmãos podem se assentar. De Brasília, irmão Valdinei e a família, e o irmão Jefferson e a esposa também. Fica de pé, irmão Jefferson. Lá está os irmãos. Deus abençoe. Uma alegria muito grande para nós ter os irmãos. Obrigado, podem se assentar. Mais algum irmão? São visitantes? Creio. De Araxá, tem irmãos de Araxá? Irmãos de Araxá, de outra cidade, se porventura estiver, fica de pé, né? Todos. Deus abençoe. Obrigado, é bom ver os irmãos. Obrigado, podem se assentar. Pastor Iendes traz o cumprimento do irmão, né, para os noivos, para a igreja. Os irmãos estão tentando aí ajustar, né? O som tem alguma coisa fora de ordem aí, né? Os irmãos observem aí para nos ajudar. Pastor Iendes. Glória a Deus. Senhor Jesus, nos ajude. Amém. É uma alegria estar aqui com o pastor Isaías, irmão Heber, irmã Adna. É uma honra poder estar neste culto. E nós agradecemos a Deus pela oportunidade de rever os irmãos. Deus tem provido tudo até aqui. Eu estava ouvindo o irmão Brana dizer, na voz do profeta que os irmãos escolheram, que um bom homem, Deus, quando chama um bom homem, o dever deste bom homem é permanecer na categoria em que ele foi chamado. E é uma coisa difícil hoje, permanecer na categoria em que nós fomos chamados. Vendo o pastor ler a Escritura, de Gênesis capítulo 2, né, verso 18, eu fico pensando na categoria que Deus colocou Adão naquele dia. É a mesma categoria que o irmão está hoje. Chamou, criou, colocou em um ótimo lugar e deu uma companheira para ele. E a verdade do plano da redenção é que Deus desceu Adão de categoria para nós poder subir de categoria nesta noite através do Calvário. Então, Deus, por amor a nós, Ele desceu Adão e Eva de categoria, permitiu aquela queda, e depois Deus, no Calvário, alçou Adão novamente, os santos do Velho Testamento, de novo,
a categoria original e nós estamos trilhando esta trilha. Um casamento na casa do Senhor é um tipo muito perfeito. Eu tenho muito temor em dias de casamento. Como pastor, o pastor Isaías também tem essa experiência, e os jovens devem ter muito temor ao chegar no altar, porque representam um tipo perfeito. É um tipo de Cristo e a igreja no reino restaurado. É assim que Deus vê um casal no altar. Quando a representação ela é boa, ela é perfeita, nós saímos daqui representando verdadeiramente a palavra. Quando a representação não vem de uma maneira perfeita, quem fica representado não é Deus, é o outro poder que opera contra o poder de Deus neste mundo. E nós cremos nesta noite que vocês estão na categoria que Deus os tem chamado. Amém? E Deus planejou tudo isso para nós, lendo a mensagem do encontro, a crueldade do pecado, para os moços, que o pastor do encontro escolheu, o pastor Amadeu. Deus gastou muitos anos para criar uma estrela, colocou ela lá naquele lugar e ficou olhando aquela estrela milhões de anos. Ele tinha tempo. Deus não é apressado. E os filhos de Deus também não são apressados. Tudo que vem entregue pela mão de Deus é permanente a nosso favor. O restante vai passar. O restante vai passar. Então, o que fica hoje, neste início, nesse início de tempo na vida de vocês, como um casal, naturalmente e espiritualmente, é aquilo que vai estar plantado com Deus. Porque o natural passa, muitas coisas passam, mas a obra de Deus na vida de um casal, ela fica refletida como testemunho na igreja, na vida de um ministério e na alma de cada cristão. Eu agradeço a Deus por mais este tipo de Efésios 5, verso 22. Que a igreja e todos os irmãos sejam abençoados nesta noite. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor Yendes. Aqui na mensagem Escolhendo uma Noiva, é um título que o profeta de Deus pregou, e como ele expressou, oxalá todos estivessem presentes aqui no programa 6 da tarde, que nós ouvimos, porque é lamentável ver o estado em que a sociedade, a raça humana está. E se você tem olhos espirituais, você olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, e você vai saber que hora que nós estamos vivendo. E o humano, o ser humano, tem naturalizado as coisas espirituais. E o profeta, ele disse aqui no parágrafo 20, ele disse assim: agora, como vemos, todas as coisas naturais são um tipo das coisas espirituais. Agora, se o espiritual ou o natural é um tipo do espiritual, então a escolha de uma noiva no natural é um tipo da escolha de uma noiva, da noiva no espiritual. A mulher na Bíblia, ela representa, ela fala da igreja. Ela é um tipo da igreja. O homem é um tipo de Cristo.
E o que nós vimos hoje, que já sucedeu aqui neste lugar, quando nós podemos olhar e ver o irmão Heber saindo daqui da frente do altar e indo buscar a irmã Adna no meio do corredor. É uma mensagem muito grande que está sendo pregada sem palavras. É um tipo de Cristo, o homem fala de Cristo, a mulher, a igreja. É um tipo de Cristo que um destes dias ele virá buscar uma noiva para ir morar com ele no lar. Ele foi preparar morada. Ele está lá arrumando. Eu creio que o irmão Heber teve um tempo de muito trabalho, né, irmão Heber? E até os pássaros são assim. O pássaro começa a arrumar o seu ninho e trabalha. Nós passamos aqui para a igreja o João de Barro. E ele trabalha. E a pessoa que fez aquela matéria disse assim, só que por incrível que pareça, durante, não me lembro quantos meses, quem lembra? Quantos meses que ele trabalhou lá fazendo a casinha dele? 2 meses. Durante 2 meses observando o João de Barro trabalhando, ele não trabalhou um domingo sequer. Ele passava o domingo todo ali por perto da sua casinha, cantando, batendo as asinhas, mas não trabalhava. O domingo, a família sábia, irmão Heber, irmã Adna, todos os nossos casais são ensinados. Ele é separado para louvar, para glorificar a Deus. Aquele papai, aquela mamãe tem prazer em levar os filhos para ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. E é uma mensagem que nós estamos recebendo. Os pássaros fazem isso, trabalham, e a noiva passava lá para olhar a casinha, para ver se estava tudo bem. Irmão Heber trabalhou, arrumou a casa, para agora, após o casamento, eles têm um lar, para estar lá naquele lar que foi edificado sob a palavra de Deus. E Jesus foi preparar um lugar, e Ele prometeu voltar para nos buscar. Agora é muito sério, o profeta está dizendo, a escolha no natural representa, é um tipo da escolha de uma noiva, da noiva no espiritual. Agora é uma coisa séria, quando você vai escolher uma esposa. Um homem, pois os votos aqui são até que a morte os separe. É assim que devemos guardar isto. E você faz aquele voto diante de Deus, que somente a morte te separará. E eu penso que deveríamos, o homem em sua mente sã, que está planejando o futuro, ele deve escolher aquela noiva cuidadosamente. Tenha cuidado com o que você está fazendo. E uma mulher escolhendo um esposo, ou aceitando a escolha de um esposo, deve ter bastante cuidado com o que ela está fazendo, e especialmente nestes dias. Um homem deve pensar e orar antes dele escolher uma esposa. Orar antes de escolher uma esposa. Eu penso que esta é a razão pela qual hoje temos
tantos casos de divórcios agora. E o divórcio tem tomado conta do mundo. E Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O mundo foi destruído nos dias de Noé. Deus se arrependeu de ter feito o homem, de tão grande, de tanto pecado que havia na face da terra, e Jesus veio advertindo nestes últimos dias que nós estamos vivendo, como foi nos dias de Noé, porque o homem bebia, compravam, vendiam. Hoje você já observou como que é a tendência do mundo hoje: trabalho, 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 e adquirir, e comprar, comprar, comprar. E existe tantas coisas no mundo hoje que você pode, se você entrar nesse espírito, não há salário que sustenta uma família. Não há salário no mundo que sustenta o anseio que há nas pessoas por comprar. Comprar, comprar, mais uma roupa nova, mais um vestido novo, mais um modelo novo, mais um carro novo, mais um modelo de carro novo, mais tal coisa, mais tal coisa, mais tal coisa. Isso é uma sede que está dentro do ser humano, que ela não está sendo saciada. Porque esta sede que há dentro do ser humano só pode ser saciada com a palavra de Deus, com a presença de Deus. E muitas vezes as pessoas hoje, eles correm, trabalham, e muitas vezes na hora de fazer uma escolha que é muito sério, eles não têm tempo para orar. Na hora de escolher a esposa que você vai viver, você não teve tempo de orar. E depois casa e tem que ir para o divórcio. Quando o voto é até que a morte o separe. E nós colocamos a aliança nos nossos dedos. E o profeta disse assim: ela está falando, olha para a sua aliança. Procura o fim dela. Tem início, tem fim. Não tem início e não tem fim. E Deus se arrependeu de ter feito o homem nos dias de Noé, porque casavam e davam-se em casamento. E o mundo está na mesma situação hoje. O mundo está passando pelo o mesmo que nos dias de Noé. E o mundo será destruído, pois Jesus falou que será destruído. E quantos estão prontos para ser salvos nesta hora? É a grande questão que você deve desesperar. Deus, eu estou pronto para encontrar com o Senhor? Ou eu estou simplesmente brincando? Não. Ocupados com as coisas naturais e têm deixado as coisas espirituais de lado. Não oram. Um homem deve pensar e orar antes dele escolher uma esposa. Orar. Dedique o seu tempo a Deus. É lamentável. E o profeta chegou a dizer assim: você sabe quem são os culpados disto? São os pastores, que não pregam a palavra de Deus para o povo como ela é. Não ensina a palavra de Deus para as pessoas. Hoje está tão difícil criar filhos, ensinar os filhos no caminho do Senhor e ser pessoas boas diante da sociedade, e muito mais do que isso, estarem prontos para encontrar com Deus, quando a própria lei da nação tem colocado que a criança não pode ser corrigida, ela não pode ser ensinada. Porque um pai, quando ele olha para o seu filho, uma mãe, quando ela olha para a sua filha,
e ela está indo para o caminho errado, isso deve doer no coração do papai. Deve doer no coração de uma mãe, e ela deve dizer: eu tenho culpa nisto também. Eu, como pai, tenho culpa nisto também. Eu ensinei os caminhos do Senhor para essa criança. Eu empenhei enquanto ele era um bebezinho. Não, ocupados, cuidado. Não vá se ocupar simplesmente com as coisas naturais deste dia. Irmão, irmã, a hora é muito tarde, é uma hora muito avançada. E hoje em dia, e se apenas analisássemos o que estávamos fazendo quando fôssemos casar, quando escolhemos nossa esposa ou marido, se considerássemos, um homem deve orar sinceramente, pois ele poderia arruinar toda a sua vida. Recordem, o voto é até que a morte nos separe, e poderia arruinar sua vida fazendo a escolha errada. Mas se ele sabe que ele está fazendo uma escolha errada, se casando com uma mulher que não está apta para ser sua esposa, e ela o faz, e ele o faz de qualquer modo, então a falha é dele. Se uma mulher toma um marido e sabe que ele não está apto para ser um esposo para ela, então é sua própria falha, depois de estar ciente do que é certo e do que é errado. Então você não deveria fazer até que tivesse orado o suficiente a respeito disso. O profeta está nos mostrando no natural, e agora ele nos mostra o espiritual. O mesmo se aplica ao escolher uma igreja. O mesmo se aplica ao escolher uma igreja. Agora você deve orar pela igreja na qual está confraternizando. Recordem, as igrejas têm espíritos. Agora não quero ser crítico, mas sei que sou um homem velho e terei que partir daqui num destes dias. E terei que responder no dia do juízo pelo que estou dizendo nesta noite ou em outros tempos. Portanto, tenho que ser realmente sincero e verdadeiramente convicto. Todo pregador, todo pastor, ele vai responder pelo que ele tem ensinado para o seu povo. Ele vai responder diante de Deus. Ele vai prestar conta diante de Deus. E o profeta disse assim: o porquê de hoje tanta confusão no meio de religião, no meio das igrejas, quando Jesus virá buscar uma igreja, ele virá buscar uma noiva, um povo que está separado, que está predestinado antes da fundação do mundo. Ah, pastor, irmão Brana, mas qual igreja que ele vai vir buscar então? Tem tantas no mundo hoje e todas dizem que é a dele que está certa. O profeta disse isso. Se é a Assembleia de Deus que está certa, então as demais estão perdidas. O profeta perguntou: se é o tabernáculo da fé que está certo, que é o título que damos para a nossa, que está certo, então todas as demais estão perdidas.
presbiteriana, batista, wesleyana e quantas que há no mundo hoje, qual Jesus virá buscar? Qual igreja que ele virá buscar? Qual moça que ele irá se casar? O irmão teve que fazer a escolha de uma. Vou me casar com uma. Irmãos, e o profeta disse assim, ele não julgará as igrejas, ele não nos julgará por isto, por aquilo outro. É esta, é aquela outra que está certa, é o que o Tabernáculo da Fé pregou, é o que a Assembleia de Deus pregou, é o que a congregação pregou, é o que a católica pregou. Qual que ele vai julgar? O profeta disse, nenhuma. Você sabe pelo que ele vai nos julgar? Por sua palavra. Ele deixou a Bíblia para o povo, e aquele que estiver na sua palavra vai embora no arrebatamento. É por isso que um verdadeiro pastor, você ora por sua igreja onde você congrega, porque você tem que estar congregando num lugar que pregue toda a palavra de Deus, sem tirar, sem acrescentar, sem diminuir. Faz-se muito movimento em torno de ofertas, dízimos. É bíblico, devo pregar, devo ensinar. Mas é bíblico que a mulher não pode cortar o seu cabelo. É Bíblia, está na Bíblia. Ah, mas nós podemos arrumar uma interpretação como humanos e dizer que isso é muito antiquado para os dias de hoje. É muito difícil, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que está em Hebreus 13:8, teria que ser tirado da Bíblia, então, se isso é muito antiquado. Não, pastor, é seu dever pregar para o povo. Não pregue simplesmente para eles dízimos e ofertas, não. Mostre que na Bíblia a mulher não coloca vestimenta que pertence ao homem. E terá um povo que viverá a minha palavra e vai embora no arrebatamento. Sim, o porquê de tanta confusão? O porquê de tanta agitação? O porquê de tanto problema? Você tem que observar o que está na palavra de Deus. Ele virá buscar um povo que está na sua palavra. Irmã Adna foi lá no cartório, até pouco tempo atrás, não podia na lei, né? O homem não mudava o nome dele. Na lei não podia. Hoje já pode. Eles já abriram uma brecha, se o homem quiser pegar o nome da moça, pode, né? E o profeta disse assim, Jesus não vai passar a assinar Senhor Jesus Cristo, Tabernáculo da Fé, Senhor Jesus Cristo, Assembleia de Deus, Senhor Jesus Cristo tal. Não, é ela que pega o nome dele, passa a assinar o nome dele. Você vai para a Bíblia, o batismo bíblico é em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2, versículo 38. É um povo que passa a assinar o nome. Oh, como é bom servir ao Senhor. Irmão, irmã, é lamentável o estado que o mundo está. É por isso que muitos até julgaram mal o profeta. E até disseram assim, ele odeia as mulheres. Pastor, misericórdia. Talvez você pode sair, é um visitante, é um amigo, é um irmão. Talvez você pode sair nessa noite. Nunca ouvi algo como isso, misericórdia. E estou todo esfolado, fui corrigido. Eu nunca ouvi isso. Mas a sua alma, se você der ouvido à sua alma, ela almeja isso, ela anseia por isto. Porque esse corpo aqui por fora, o profeta disse, é simplesmente uma carcaça. Ele vai morrer um dia, ele vai para debaixo da terra. E um dia nós vamos encontrar de novo, eu vou te encontrar de novo um dia do outro lado. Porque a vida não termina simplesmente, ela não é simplesmente aqui.
60 anos, uns vai até 70, outros 80, outros 90 anos de idade, mas chega uma hora que você tem que morrer. E o tempo que você tem para se preparar para encontrar com Deus é enquanto você tem fôlego, é enquanto você está respirando, você decide qual caminho que você vai andar. Existe um largo, mas o final dele é a perdição. Existe um estreito, apertado, mas o final dele é vida eterna. E as pessoas hoje estão querendo ganhar o mundo, estão querendo ganhar a vida, estão perdendo Deus. E nós vamos nos encontrar um dia, e é por isso que o profeta, muitos até dizem, esse homem, esse pastor, esse profeta, ele odeia as mulheres, ele é um odiador das mulheres. Ele está nos mostrando o tipo, a mulher é um tipo da igreja. E o estado em que a mulher está no mundo hoje está mostrando o estado que a igreja natural está hoje. Irmãos, com perdão, vamos conversar como família, né? Como família, como irmãos. Mas pergunta o seu avô, ou se o bisavô tivesse vida, que não está muitos anos aí atrás, não. Mas se uma mulher saísse na rua vestida como elas saem hoje, aquilo era motivo para as autoridades ajudar ela. Dizer, ela está fora de si, perdeu a mente, a maneira que ela sai vestida. E o profeta veio e disse, ela está falando da igreja. Igreja, simplesmente estar em igreja hoje, ela tem deixado toda a palavra de Deus de lado. Deixou a vestimenta da palavra de Deus de lado e tem se apanhado às coisas do mundo. Não, ele não era um odiador de mulheres, muito pelo contrário, ele dizia assim, irmãs, eu vos amo. Irmãos, eu vos amo, fuja da prostituição, fuja da cobiça, põe em ordem o seu casamento, para você chegar lá do outro lado. Eu vos amo. E o profeta disse, nós vamos nos encontrar do outro lado, porque esse espírito que entrou em você e te deu vida quando você era um bebezinho, o profeta disse assim, se não entra um espírito em você, nasce a criancinha formadinha, bonitinha, dedinho, orelhinha, narizinho, mas ela não respirou. Ela não respirou, os médicos dão palmada, né, para ver se acorda. Não teve vida. Aquele corpinho bonitinho, formadinho, tem que ir para o pó. Pode enterrar porque não teve o fôlego da vida. Mas quando há um fôlego de vida que entra, a criancinha chora. O profeta diz, depois ela começa a crescer, logo começa a dar os primeiros passinhos, e logo ela tem que decidir que caminho ela vai trilhar, que caminho que ela vai andar, pelo caminho certo ou pelo caminho errado. E o profeta diz que depois dos 25 anos de idade, nós começamos a morrer. Após os 25 anos de idade está declinando. E chega uma hora que o corpo, o profeta disse, as mãos vão ficando enrugadas. E o homem sábio, a mulher sábia, olha para a sua vida e para e medita como Salmos nos disse, como Davi nos disse. Senhor, estou chegando no final da minha vida, eu estou pronto para encontrar com o Senhor, porque chega uma hora que aquele fôlego para, a morte chegou e bateu na porta da sua casa, cheguei para te levar, e o profeta diz, termina aí, acaba ali, aquele mesmo espírito que entrou quando era criancinha, ele vai sair e tem que ir para a presença de Deus, se foi preparado corretamente enquanto teve vida.
Porque se não foi preparado corretamente, vai para o inferno, vai para o Hades, como nós sabemos da parábola que Jesus disse. Você deve orar pela igreja na qual está confraternizando. Você deve observar: o que eu ouço é a palavra de Deus ou é parte da palavra de Deus? É uma parte aqui, mas tem outra parte ali que dizem: deixa de lado, isso é muito antiquado. Não tira nem acrescenta. Não faça isso. Feche seus olhos. Jesus, que nós possamos sair nesta noite meditando, ó Pai, com o profundo da nossa alma, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos estar prontos para aquela hora, quando o Senhor virá nos buscar, quando o Senhor chamará um povo, o Senhor chamará uma noiva, como nós temos presenciado este momento tão sublime nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, entregamos nas tuas mãos cada vida, cada irmão que ouviu estas palavras, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos descer, temos o hino que será cantado, estaremos orando pelo casal. Conosco,
que terra e céus hoje saibam que recebi de Deus favor. A Ele humildemente rogo, ó, proteja nosso Graças a Deus. Vamos dizer graças a Deus. Graças a Deus. Irmão Heber, irmã Adna. Os irmãos têm os votos? Então é com os irmãos, né? Meu amor, você tá tão linda hoje. Eu te amo muito. E ontem, antes de dormir, eu li a Bíblia e caiu em Josué. E o povo ali de Josué estava adorando outros deuses. E ali no capítulo 24, versículo 15, no finalzinho, Josué disse assim: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu orei a Deus naquela hora, pedindo isso nas nossas vidas. E eu creio que Deus tem nos dado vitória até agora e continuará nos dando. Que nós possamos ser de oração como nós temos sido até hoje. E quero muito te ver sorrindo, ver você feliz. Prometo te amar, te honrar, te respeitar, cuidar bem de você todos os dias da minha vida, ser um marido cristão acima de tudo. Depois do nosso Senhor e Salvador, sempre para mim será você, meu amor. E você tá linda, muito linda. Meu amor, neste momento eu quero expressar todo o meu carinho por você. Ele será demonstrado no dia a dia, mesmo nos momentos difíceis. Tenho aprendido que é ser uma esposa. Não te prometo ser uma perfeita mulher, mas quero ser uma verdadeira esposa. É certo que provas, lutas virão, mas estamos confiados e descansados no nosso Deus. E hoje, diante deste altar, prometo continuar te amando, te respeitando e ser fiel a você, até que Cristo venha ou se porventura a morte nos separar, mas que do outro lado possamos nos encontrar. Te amo. Mediante esses votos, vamos orar, toda a igreja. Você pode levantar a sua mão aí no seu lugar, fique de pé. Toda a igreja, irmã Adna, coloque a mão direita da irmã sobre as alianças, sobre a Bíblia. Irmão Heber, coloque a mão direita sobre a mão da irmã Adna. Levante a sua mão. Senhor dos exércitos, isto é uma vitória muito grande que o Senhor tem nos dado. Casais que ainda podem vir diante do altar e ouvir uma palavra pura e verdadeira. Jesus, eles têm passado por provas até aqui,
muitas lutas e muitas provas, e o Senhor abriu o caminho para eles. Que o Senhor esteja diante, ó Pai, deste casal, deste lar, desta família. Faça-os frutíferos, Senhor, filhos com saúde, que todo espírito possa ser repreendido, todos os dardos do maligno possam ser dissipados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês estão abençoados para servir ao Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Irmão Éber, pegue a aliança, irmão, da irmã Adna, coloque na sua mão esquerda. Irmã Adna, aí está o seu esposo. Irmão Éber, recebam. Irmã Adna, da mesma forma, coloque a aliança na mão esquerda do irmão Éber. Aí está a sua esposa. Irmão Éber, receba. Salmo 128. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Ainda de pé, depois nós leremos também Efésios. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Irmão Éber, irmão, crê nisto de todo o seu coração? Amém. Irmã Adna, crê nisto de todo o seu coração? Amém. Efésios 5. A partir do versículo 22. Carreguem isto no lar dos irmãos, os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo.
Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Que o Senhor abençoe esta palavra nos nossos corações. O próximo tópico que nós temos é a despedida dos pais, aqui diante do altar, e depois a saída dos noivos com o solo Sublime Amor. Os demais irmãos, amigos, parentes terão a oportunidade de cumprimentar os irmãos ali ao lado, no átrio da igreja. Deus abençoe todos os irmãos que acompanharam através da internet. Pastor Edilamar e a igreja de Uberaba estão acompanhando, o irmão Heber, irmã Adna. Deus abençoe os irmãos, amigos, parentes, todos que vieram estar conosco. Agradecemos pela atenção, por este tempo. Os pais estarão despedindo aqui diante do altar com o solo. Irmão Heber, os irmãos estarão levando para casa a mensagem, o sinal e referências do irmão Brana sobre controle de natalidade e televisão. Estarão levando para o lar e estarão tomando o corredor de saída. Deus abençoe. Deus abençoe.
fazer uma pequena oração. Feche seus olhos. Senhor Jesus, temos muito que agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor nos deu nesta noite. Leva-nos aos nossos lares, com teu anjo acampado ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Haverá uma recepção que será feita aqui ao lado, no átrio da igreja, para todos os irmãos, todos que estão aí presentes. Amanhã nós temos culto aqui na igreja a partir das 6:30 da tarde. Domingo, 8 horas da manhã, a escola das crianças, 15 para as 9, a escola dominical com toda a igreja. Deus abençoe todos os irmãos, abençoai uns aos outros, voltemos aos nossos lares. Deus abençoe os irmãos que acompanharam através da internet. Os nossos amigos convidados podem ouvir o programa Fé para Vencer na Rádio Restauração e Vida FM 104,9, todos os dias, 1 hora da tarde e às 6 horas da tarde.